incrivelmente grande. Quão grandes os buracos negros podem ser? Astrônomos estão avistando uma nova classe de buracos negros gigantes que superam até mesmo os supermassivos encontrados no centro das galáxias. Poderia haver alguns ainda mais monstruosos espreitando lá fora na escuridão do espaço? No centro da nossa galáxia vive um buraco negro gigantesco. Ele é tão largo quanto o nosso Sol, mas milhões de vezes mais pesado. Sua imensa atração gravitacional agita a poeira e o gás interestelar ao seu redor. Este buraco negro supermassivo é o coração pulsante da Via Láctea, impulsionando a formação e a evolução da nossa galáxia por toda a sua história de 13 bilhões de anos, ajudando a dar origem a sistemas solares como o nosso. Ocasionalmente, uma estrela se aproxima demais e é dilacerada, piscando sem deixar vestígios de existência anterior. É uma fera aterrorizante, com o poder de criar e destruir em uma escala épica. Quase toda grande galáxia tem um buraco negro supermassivo em seu centro, mas no grande esquema do universo, o nosso, chamado Sagitário A, é um verdadeiro peso-pena. Na última década, astrônomos descobriram buracos negros muito maiores, conhecidos como buracos negros ultramassivos. Alguns são 1000 vezes mais massivos que Sagitário A e grandes o suficiente para abranger toda a largura do nosso sistema solar. A visão incomparável oferecida pelo telescópio espacial James Webb, JWST, também está nos dando uma nova visão de como esses gigantes cresceram no início dos tempos. Mas há tantos mistérios quanto de onde eles vieram e quão grandes eles podem realmente ficar. Medir o tamanho de objetos tão enormes e distantes, que por sua própria definição não podem ser observados diretamente, é complicado, mas sabemos que alguns dos maiores são espantosamente grandes. Um dos maiores candidatos a ser descoberto até o momento, conhecido como TOM 618, é encontrado escondido no meio de um quasar a cerca de 18 bilhões de anos-luz da Terra. Estima-se que tenha 66 bilhões de vezes a massa do Sol e seja até 40 vezes maior que a distância entre Netuno e o nosso Sol. O buraco negro no centro de uma galáxia aglomerada chamada Holm 15A também foi estimado recentemente em cerca de 44 bilhões de vezes mais pesado que o Sol, 30 vezes a distância Netuno-Sol. Eles são inegavelmente enormes. Mas alguns cientistas acham que pode haver monstros ainda maiores espreitando por aí. De uma perspectiva teórica, não há limite, diz James Nightingale, cosmólogo observacional da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, que em março de 2024 descobriu um buraco negro ultramassivo que pesava 33 bilhões de vezes a massa do Sol. Os buracos negros que conhecemos vêm em uma variedade de tamanhos. Em seus menores, os microburacos negros podem variar até o tamanho de um átomo. Talvez mais familiares sejam os buracos negros de massa estelar, o resultado do colapso de estrelas muito massivas. Eles variam de cerca de 3 a 50 vezes a massa do nosso Sol, mas são condensados em um objeto do tamanho de Londres, diz Julie Lavacek-Larondo, astrofísica da Universidade de Montreal, no Canadá. Buracos negros de massa intermediária formam o próximo grupo e atingem até cerca de 50 mil vezes a massa do nosso Sol, abrangendo uma região do espaço do tamanho do planeta Júpiter. Buracos negros supermassivos então se estendem até milhões ou bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Embora ainda não haja uma definição estrita de um buraco negro ultramassivo, é geralmente aceito que eles começam com 10 bilhões de vezes a massa do Sol, diz a Lavacek-Larondo. Embora em princípio não haja razão para que um buraco negro não possa crescer até esse tamanho,
Sua existência é inesperada dada a forma como atualmente entendemos que os buracos negros crescem e a idade relativamente jovem do universo de apenas 13,7 bilhões de anos. É difícil construir um buraco negro tão massivo usando métodos tradicionais de alimentação, diz Hlavatsek Lahondo, referindo-se a como os buracos negros ingerem material ao redor deles devido à sua atração gravitacional. Não acho que as pessoas esperavam que eles existissem. Se você continuar alimentando um buraco negro, em princípio ele deve continuar crescendo e crescendo indefinidamente, com qualquer objeto ou material que cruze o horizonte de eventos, fazendo com que o buraco negro aumente em massa. Na prática, a idade do universo e a taxa em que achamos que os buracos negros crescem devem limitar seu tamanho, provavelmente não mais do que 270 bilhões de massas solares em nosso ponto atual no tempo. Não podemos ver buracos negros diretamente por causa de sua própria natureza. Em seu limite, conhecido como horizonte de eventos, a gravidade se torna tão intensa que nada pode escapar, nem mesmo a luz. Então, só podemos vê-los se eles projetarem uma sombra no material brilhante circundante que está sendo comido pelo buraco negro. Podemos inferir sua existência mais facilmente, no entanto, observando uma galáxia e observando os efeitos do buraco negro central. Uma maneira é procurar por jatos poderosos disparados dos polos do buraco negro. Ainda não entendemos exatamente como eles podem formar essas estruturas, mas eles o fazem, diz Hlavatsek Lahondo. Esses jatos de rádio podem se estender por milhões de anos-luz de comprimento. Buracos negros também podem produzir anéis quentes de matéria que giram ao redor deles, chamados discos de acreção, à medida que consomem material. O material gira rapidamente ao redor do buraco negro, com a imensa gravidade fazendo com que ele gire em espiral aproximadamente na velocidade da luz, diz Hlavatsek Lahondo. À medida que cai em direção ao buraco negro, o disco de material também emite raios X brilhantes. Quanto maior o buraco negro, mais raios X e ondas de rádio são produzidos pelo disco de acreção e pelo jato, respectivamente. A física entre buracos negros ultramassivos e menores é basicamente a mesma. Caem além do horizonte de eventos e não há escapatória. Uma massa maior leva a um raio maior para o horizonte de eventos. Mas buracos negros ultramassivos têm uma propriedade interessante devido ao seu tamanho. Se você tivesse o azar de cair em um buraco negro de massa estelar, você experimentaria algo conhecido como espaguetificação. Seu corpo seria esticado ao infinito, por causa da diferença de gravidade entre seus pés e sua cabeça. Em um buraco negro ultramassivo, no entanto, o gradiente gravitacional é muito menos íngreme, porque ele se estende muito mais para o espaço, a ponto de você mal notar a queda além do horizonte de eventos. A espaguetificação não ocorreria, diz Nightingale. A única coisa que trairia seu destino seria a deformação da luz das estrelas ao seu redor devido à gravidade do buraco negro. Graças ao poder do JWST, os astrônomos agora estão observando cada vez mais longe e mais para trás no tempo, devido ao tempo que a luz leva para nos alcançar de cantos distantes do universo. Isso está permitindo que eles vejam galáxias nas primeiras centenas de milhões de anos da existência do universo. Para que buracos negros tão distantes tenham crescido tanto, eles devem ter nascido relativamente cedo na história do universo e então devorado material ferozmente, algo que desafia muito do que sabemos sobre os limites de como os buracos negros se formam. No entanto, os astrônomos estão começando a ver evidências exatamente disso. Longe, em alguns dos mais antigos alcances do universo que podemos observar, tipos de galáxias nunca antes vistos estão sendo revelados pelo JWST. Cientistas descobriram centenas de galáxias estranhas e compactas que brilham muito mais intensamente do que se poderia esperar,
que existiram por volta de 600 milhões de anos a 1 bilhão de anos após o Big Bang. Elas se tornaram conhecidas como pequenas galáxias de ponto vermelho devido à sua cor e tamanho. O que é particularmente surpreendente sobre elas é a luz que emitem, o que parece indicar que buracos negros supermassivos já estão à espreita dentro delas. Essas observações sugerem que os buracos negros realmente cresceram rapidamente. Em nosso universo local, os grandes buracos negros nos centros das galáxias tendem a ser cerca de 1000 vezes menores do que sua galáxia hospedeira. Mas o JWST está encontrando buracos negros que são do mesmo tamanho que sua própria galáxia bem no alvorecer do universo, sugerindo que os buracos negros podem ter se formado primeiro, antes que as galáxias crescessem ao redor deles. Comparadas ao universo local, essas massas são dezenas a algumas centenas de vezes maiores do que esperaríamos, diz Hannah Ubler, cosmóloga da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Os astrônomos se referem a esses primeiros titãs como buracos negros supermassivos. É realmente surpreendente e realmente desafia os modelos teóricos para explicar como esses buracos negros conseguiram crescer tanto tão rapidamente, diz Ubler, que usou o JAST para observar esses primeiros buracos negros. Como esses buracos negros cresceram tão rapidamente é um mistério e provavelmente está relacionado a como os buracos negros se formaram predominantemente no universo primitivo. Uma ideia é que eles se formaram a partir da morte das primeiras estrelas do universo, as chamadas estrelas da população terrestre, monstros que tinham de 100 a 1000 vezes a massa do nosso Sol e eram feitos quase inteiramente de hélio e hidrogênio. As supernovas, uma explosão estelar colossal, dessas estrelas nos estágios finais de sua vida, liberaram elementos mais pesados no universo. Mais tarde, eles dariam origem a outras estrelas e, eventualmente, planetas, incluindo nosso Sol e a Terra. Mas suas mortes também poderiam ter produzido grandes buracos negros à medida que o material colapsava para dentro sob a gravidade. Os buracos negros dessas estrelas são mais massivos do que buracos negros de massa estelar, diz Mar Mescua, astrofísica do Instituto de Ciências Espaciais da Espanha. A partir disso, você pode crescer e ter mais chance de se tornar supermassivo em um curto espaço de tempo. Outra possibilidade favorecida é que os primeiros buracos negros predominantemente não se formaram de estrelas, mas de nuvens de gás, conhecidas como buracos negros de colapso direto. Normalmente, essas nuvens teriam formado estrelas à medida que se condensavam sob a gravidade, mas se a temperatura fosse alta o suficiente, algumas nuvens poderiam não ter formado estrelas, mas colapsado diretamente em buracos negros. Essas são condições que não encontramos no universo atual, diz Mescua. Nas condições quentes e tumultuadas do universo primitivo, no entanto, isso pode ter sido possível, diz ela. Nenhuma estrela da população terrestre ou buraco negro de colapso direto foi definitivamente visto ainda, então não está claro qual mecanismo, se houver algum, dominou a formação de buracos negros no universo primitivo. No entanto, esses buracos negros se formaram. Eles devem ter desenvolvido uma maneira de crescer para tamanhos grandes bem rápido. Uma possibilidade é que eles foram criados em abundância e se fundiram para formar buracos negros cada vez maiores, primeiro de massa intermediária, depois supermassivos e, para alguns, ultramassivos. Isso apoiaria a ideia de que eles se originaram de estrelas da população terceiro, porque haveria mais deles do que buracos negros de colapso direto. Se encontrarmos hoje muitos buracos negros intermediários, isso significaria que eles se formam por meio de mecanismos da população terceira, diz Mescua. Se os astrônomos encontrarem alguns buracos negros de massa intermediária, em lugares como galáxias anãs menores, onde se espera que eles surjam, isso poderia apoiar a ideia de buraco negro de colapso direto,
diz Mescua. Buracos negros ultramassivos também podem ter crescido rapidamente consumindo material rapidamente em rajadas, algo que o JWST viu evidências. Astrônomos observaram algumas galáxias antigas que são brilhantes e ativas, mas outras com um grande buraco negro que parece estar dormente, sugerindo que este último já deve ter comido muito material antes de cair em um sono. Não sabemos quanto tempo o ciclo duraria, diz Hlavacek Larrondo. Períodos de consumo rápido, no entanto, provavelmente são raros, diz ele. Talvez 1% da vida útil do buraco negro. O que permanece obscuro é exatamente o quão grandes os buracos negros podem ser no cosmos moderno. Temos essa estimativa aproximada com base na idade do universo, diz Hlavacek Larrondo, de cerca de 270 bilhões de massas solares. Mas talvez o universo nos surpreenda.